Tudo bom? Tem um bicho aqui. Tem gente que tem medo de bicho, né? Eu não tenho medo de bichinho, não. Mas falando em medo, né? Chegando aí final de outubro, Halloween. Eu desde muito criança sempre gostei de filme de terror. Eu tenho lembranças assim de muito pequena mesmo, de ficar acordada assistindo filmes e procurando essas coisas. Eu me lembro assim muito bem, eu ainda era pequena quando a minha irmã, uns amigos dela, foram assistir o filme Halloween. E eu era criança, isso anos 80, imagina. E eu quis porque eu quis assistir. E aí eu lembro que meus pais falaram que não era pra eu bater na porta do quarto se eu ficasse com medo. E batata, né? Fiquei com medo. Do Michael Myers. E até hoje, né? Eu acho sensacional esse filme. Eu acho um dos mais interessantes, assim, um dos melhores vilões aí de filme de terror. Mas enfim. Então, assim, assistir filme de terror sempre foi uma válvula de escape pra mim. Sempre, desde então dos anos 80 que eu era criança, os anos 90 até hoje. Mesmo com um filho pequeno, né? Então às vezes eu dou uma fugidinha, vejo no celular, porque claro também, né? Não quero forçar a barra, não quero traumatizar os meninos. Mas enfim, uma coisa que eu queria falar, né, assim, pra galera esse mês, né, mês de outubro, que é Halloween, aí uma galera gosta de selecionar alguns filmes, de repente, para assistir no dia 31, né, ou esses dias. É que assim, tem filmes de terror de vários tipos, né, o gênero de terror no cinema, ele na verdade é uma coisa bastante complexa. Ó o bichinho. Tem muita gente que né, não conhece, não entende, porque não vê, ou porque pelo medo, né, assim que sente, não vai buscar conhecer mais sobre o gênero. E aí muitas vezes deixa de assistir coisas muito legais, porque tem muito filme de terror de vários tipos. Né? Então, não vou ficar aqui dando aula de história do cinema, mas né, só pra falar um pouco mais assim de alguns tipos de filme de terror, né, por exemplo, para quem não gosta muito dessa pegada com sangue, com né, gore, que a gente chama, né, essa coisa meio pornográfica, de violência e tudo mais, tem muito filme de terror que é mais psicológico, que tem aí uma pegada mais próxima do drama. Então, dá pra ver esse tipo de filme também, né? Porque o legal do filme de terror, né, pra mim, que gosto, né, pensando aí como pessoa que adora cinema, é que o filme de terror ele gera na gente sensações diferentes, né? Eu que gosto de arte, que falo muito disso, de estética, né, de arte para molecada, enfim, nas minhas, né, até nas minhas leituras pessoais também eu gosto muito desse assunto, né? Eu me ligo muito nessa questão da sensação que a arte permite a gente sentir, né? Que ela proporciona pra gente. E eu me lembro de anos atrás ainda, quando eu estava na Unesp, fazendo faculdade, que alguns professores falavam desse poder que a arte tem de sequestrar a gente, né? Como se eles, né, os artistas, eles tivessem esse poder de, por algum tempo, por alguns instantes que seja, levar a gente, transportar a gente para uma outra dimensão, para um outro lugar, fazer com que a gente sinta coisas diferentes que a gente não sente no nosso cotidiano. E por isso talvez eu gosto tanto do cinema, porque eu acho que né, essa sétima arte, que de certa forma engloba todas as outras anteriores, o cinema traz isso, né? A gente viaja, a gente é sequestrado ali pelo filme por alguns instantes, né? Por alguns momentos, às vezes pelo filme inteiro. O bicho tá aqui, eu tô tentando ver se eu... Ele não para pra eu pegar? Bom, mas enfim. Então, assim, o que eu queria falar assim, em relação a isso, né, dentro dessa experiência estética, né, dessas sensações que os filmes de terror eles trazem, é que assim, eu sei que muita gente fala que tem medo, né, mas o que é o medo? Né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né, porque, por exemplo, vou falar pessoal. Por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo
de muita coisa, né? Assim, mas tem uns medos bobos, né? Eu não gosto muito de. Não gosto de palhaço, né? Ah, eu tenho um negócio assim, eu fico aflita com palhaço. É, mas eu não tenho medo de barata, por exemplo, né? Ou de bichinho, que nem esse bichinho aqui que tá voando aqui, não me incomoda. Sei lá, sapo, lagartixa, né? Não tenho muito problema com esse tipo de coisa. Não gosto muito de aranha, não. Mas enfim, né? Eu não tenho muitos medos. E aí, se pensar nos medos de terror, né? Dos filmes de terror. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de. Sei lá, eu não me impressiono exatamente com os filmes de terror, porque eu tenho consciência que é ficção. Né? Assim como eu sei, por mais que eu ache fofo, que, sei lá, unicórnios não existem, eu sei que é filme, que é ficção, que é uma história inventada. Então, né, não me causa medo. Né? Por exemplo, o sangue que tem ali em filmes como O Albergue, Jogos Mortais, esse tipo de coisa, não me incomoda. Me incomoda mais, por exemplo, o sangue que eu vejo, vamos supor, numa luta de UFC. Né? Se alguém dá um soco na cara do outro e sai sangue, isso me incomoda, isso me deixa. Né? Se eu vejo pessoas brigando e sangra, isso me incomoda. Né? A violência da vida real me incomoda, me assusta, né? Assim, me intimida, me deixa mal. Mas no filme, não. E de novo, né, nesse papo mais artístico aí, tentando mostrar então porque de repente pode ser legal para você que acha que tem medo, né, assistir filme de terror, é que assim, os filmes de terror, eles, nessa viagem que eles nos levam, né, dentro das experiências, como eu disse, né, que tem a ver com a arte, tem a ver com a estética, né, de você sentir coisas, né, sentir o susto, sentir o medo, sentir o nervoso, né, pular de susto, né, nos sustos que alguns filmes de terror têm, né, ou ficar ali grudado na cadeira, como alguns filmes fazem a gente ficar, né, assim, querendo ver o resultado final, saber como as coisas vão acontecer. Esse tipo de sensação eu gosto muito. Mas o que é gostoso, o que é legal, é porque são sensações que a gente, numa situação, se a gente puder né, evitar, vamos dizer assim, na vida da gente, a gente não sentiria, né? A gente não sentiria. Então, por exemplo, é evidente que ninguém quer passar por uma situação de terror, mas o ser humano, ele tem isso, né? A gente tem essa coisa de querer ver, de ter curiosidade, sei lá, talvez uma curiosidade mórbida, né? Como é que são essas coisas, de desvendar a mente de pessoas mais malucas, né? De assassinos psicopatas, por exemplo. Ou então a gente tem curiosidades em relação, por exemplo, ao místico, ao sobrenatural. Então, o que é interessante é que muitas vezes no filme de terror a gente se coloca à prova, né? A gente se põe ali no lugar daqueles personagens, então a gente vivencia algo que a gente não quer viver na vida real, é claro, mas que ali naquele instante de mentirinha a gente vive. Então isso é muito interessante, né? Eu acho que a gente, sei lá, experimenta, né? Sente, vivencia esse tipo de coisa. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer até meio maluco, né? Assim, de achar divertido, de achar gostoso, de achar interessante, de vibrar, de pirar e tal, com filme de terror. Mas eu digo para vocês que, olha, a grande maior parte das pessoas, pelo menos que eu conheço, seja que eu conheço pessoalmente ou que eu conheço pela internet já há muito tempo, é tudo um bando de gente comum, tá, gente? Não é, ninguém vira assassino em série de tanto assistir filme de terror, não, tá? Eu não acredito nisso, não. Né? Assim como eu acho que não é porque uma pessoa joga videogame de violência, de tiro, de luta, que vai virar assassino. Né? Não. E eu, inclusive, até não sou psicóloga, mas eu vejo que eu sinto que eu acho que até essas coisas são válvulas de escape. É quase catártico. Né? Então, também de novo falando por mim, quando eu tô muito estressada, que eu tô com raiva, que eu queria, né, vamos ser honestos, né, eu detesto hipocrisia mesmo, quem me conhece sabe que é a coisa que eu mais odeio nesse mundo. Às vezes a gente tá com vontade de socar alguém, lógico que tá, né, às vezes a gente tá com raiva, seja de alguém, de uma pessoa pública, de uma pessoa
né, assim, que é colega, amigo da gente, alguém da família, um aluno, vamos, né, combinar, sem hipocrisia. Às vezes a gente, professor, sofre cada uma, né, umas poucas e boas aí, com alguns alunos sem educação. E a gente não pode fazer nada, né? Assim como eu não vou sair na rua socar a cara de uma pessoa. Mas aí, tem gente que vai fazer aula de luta, né? Vai socar saco de areia. Eu gosto de ver filme de terror. Não que eu fique imaginando, né? Eu fazendo essas coisas com a pessoa, mas assim, de certa forma é uma catarse, né? É um jeito de expurgar essa sensação e eu me sinto leve. Né, eu me sinto plena. Depois eu paro de ter raiva, eu fico mais tranquila. Talvez eu seja meio maluca, pode ser, mas é legal, né? Eu gosto. E o que eu queria, assim, né? Usar também esse espaço. Até depois eu vou ver se as pessoas se interessarem de repente, ou se não só por mim mesmo, porque é legal. De dar algumas dicas, né, para vários tipos. Então depois eu vou colocar umas caixinhas de pergunta para as pessoas me dizerem que tipo de terror que tem vontade, quem não gosta, né, de filme de terror, ou porque nunca viu, ou porque tem medo, enfim, né, para de repente dar o caminho aí das pedras para você começar a conhecer esse gênero que é tão legal, né? Assim, tem muita coisa legal, tem muita coisa legal e muita coisa diferente, né? Por exemplo, para quem não gosta dessa pegada, vamos dizer assim, sanguinolenta, né, de tripas e coisas assim, mas gosta de uma coisa mais cabeça, de uma coisa mais de drama, que bota mais para refletir e tudo mais, né, assim, por exemplo, a gente tem um filme recente que eu vi, assim, que eu achei maravilhoso, apaixonante, que chama Midsommar. Midsommar, sei lá como é que fala, que é um filme do Ari Aster, que é um diretor novo, super jovem, e até onde eu sei é o segundo filme que ele fez. É muito bom, né? Muito bom. Depois eu posso colocar também um link aí para saber mais informações sobre esse filme, mas é sensacional. E é um filme que não tem nada praticamente, né? Assim, ele é um filme que o terror é psicológico total, né? Então tem uma ou outra cena, mas assim, mínima, sabe, de terror, mas eu diria que o terror é o psicológico, né? É uma grande discussão sobre depressão, sobre pertencimento, né? Sobre você amar e não ser correspondido, sobre luto. Enfim, é um filme maravilhoso e é um filme lindo. Ele se passa de dia, né, com a luz, né, o sol da meia-noite. É maravilhoso, colorido, é lindo. Então, assim, é um filme bacana. E cult, né? Vamos dizer assim, é um filme diferente. Para quem também gosta de filme mais leve, mas ainda assim bom, recentemente eu vi um filme muito bacana que chama Night House. Eu esqueci o nome dele em português, mas é algo como A Casa Sombria, acho que é isso. Ele tá, eu não tenho certeza se ele ainda está, mas ele estava no cinema recentemente. E ele é um filme muito bom. E também não tem, assim, grandes cenas, assim, muito pesadas, mas o pesado dele tá em outro lugar, né? Mas é um filme muito bonito também, muito bacana, tem um drama bem interessante também, fala de luto, de depressão. Eu acho que são assuntos interessantes, né, de se pensar, de se discutir, de falar da morte, porque assim, eu sei que tem muito filme de terror, eu mesma que gosto do gênero, que às vezes a morte ali tá ali, né, quem vai morrer, né, quem vai morrer nos slasher, né, da vida, que são aqueles filmes que tem um assassino que mata geral, né, sei lá, por exemplo, Fred Krueger, né, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, o Halloween, Pânico, né, que é bem da minha adolescência, aí, anos 90, né, esses filmes assim que tem um assassino, Massacre da Serra Elétrica, Casa de Cera, enfim, tem um monte de filme desse tipo, né, Boneco Assassino, que são o assassino que vai matando geral a galera, assim, aí você sabe, né, que tem um monte de personagem ali que tá ali só pra morrer, né, então nem tem muito essa construção do personagem, não tem isso, o desenvolvimento da história e tudo mais. Mas esses filmes que eu citei, né, tanto o Midsommar como o A Casa Sombria, eles são filmes diferentes, eles são filmes em que é exatamente a construção do personagem que faz com que você
sinta o medo, né, vamos dizer. É bem interessante. Falando nisso, tem um outro filme muito legal, que também é diferentão, assim, que chama Corra, que é muito bom. Que também, né, o terror dele não é aquele super terror violento, de sangue, tripa e blá blá blá, de susto, mas o terror psicológico absurdo. E até com uma crítica em relação ao racismo velado. Enfim, né, são filmes diferentes, né, filmes que têm aí uma essência diferente. Mas claro, né, pra quem gosta de filmão, assim mesmo de terror, ou que tá querendo realmente ingressar aí nesse universo cinematográfico da arte do cinema de terror, tem que conhecer aí os gêneros, né, os subgêneros todos aí que tem. Por exemplo, eu particularmente, né, gosto bastante dos jogos, dos filmes, eu ia falar de Jogos Mortais, né, por exemplo, dos filmes mais gore, né, que são o gore é aquele filme que é sanguinolento, que tem sangue mesmo, que vem de balde, né, que tem tripa, que abre o corpo, que corta a cabeça, que não sei o que. Eu confesso, é horrível, ai que horror, né, pessoa psicopata. Eu acho divertido. Tem gente que fica enjoado, né, de vomitar, tudo, não consegue ver. Até vou dedurar aqui o meu marido, que quando a gente tava começando a namorar, eu fazia ele assistir uns filmes, chamava ele pra assistir filme de terror estranho comigo, e ele ia, assim. Aí um dia a gente já tava casado, já, assim, faz tempo. E aí eu fui colocar o Albergue. Eu queria rever o Albergue, fazia tempo que eu não via, e aí tinha passado na televisão 2, 3, sei lá, nem lembro mais. Sei lá, acho que o 2. E aí eu falei, putz, faz tanto tempo, fazia anos que eu não vi o primeiro. Eu falei, cara, quero ver. Aí eu botei pra ele na Netflix, na época, acho que tava o Albergue. E aí ele. Né, não quero ver isso, não, né? Deu um negocinho ali. Porque, claro, nem todo mundo gosta desse tipo de parada, né? Desse tipo de coisa. Mas tem filmes muito interessantes, né? Assim, que tem essa coisa, mas também tem uma discussão grande. Eu, por exemplo, adoro Jogos Mortais e apesar de ter umas cagadas no meio da série aí, por conta de roteiro, de direção, eu acho sensacional a premissa do filme, a premissa, a ideia, né, do Jigsaw, a ideia dele, né, do Kramer, que é o assassino, né, o motivo, o que motiva ele a fazer os jogos, né, todos os jogos que tecnicamente são jogos que são possíveis de serem escapados, né, pelo menos por algumas pessoas, mas que na verdade, né, tem motivos ali psicológicos, questões, enfim, de poder, é interessante. Tem um filme que eu lembro quando eu tinha, lá no passado, né, antigamente, quando as pessoas faziam um blog, né, não tinha essa coisa de canal no YouTube, eu tinha um blog, que existe ainda, tá lá, Blogspot, uma coisa assim, chama, né, porque ainda existe, Medo e Companhia, olha o nome, nossa, né, que criativa. E aí eu falei de vários filmes e eu comentei desse filme que eu vou citar, chama Dado. Eu não lembro, Die, é tipo D-I-E, algo assim. E é um filme que é um filme canadense e mais de algum outro país, que eu não me lembro. Algum país europeu, não me lembro qual agora. Mas é um filme muito parecido com a ideia dos Jogos Mortais, mas para quem gosta, não gosta tanto da parte sanguinolenta, mas gosta dessa coisa de pensar, de refletir, de filme mais cabeça, talvez seja mais legal. É mais ou menos a mesma coisa, são pessoas que são colocadas num jogo, né, elas acordam e puf, elas estão num jogo. E o jogo ele gira em torno de dados. E ninguém faz ideia por que estão lá e tudo mais. E aí você joga um dado e a partir daquele resultado tem, enfim, né, não vou contar o filme, mas enfim, daí você tem as coisas que podem acontecer ou não, e aí uma pessoa vai acabar se influenciando na morte da outra e nananã. E aí é meio que como nos Jogos Mortais também, as pessoas têm uma lição, né? A ideia é que as pessoas que estão ali participando do jogo precisam passar por uma lição. Enfim, é um filme mais cabeça, vamos dizer assim, que os Jogos Mortais. Pode ser interessante. Tem muita coisa que dá para refletir bastante, né? Até o Albergue mesmo, que é bem gore, dá para fazer um monte de discussões. Mas eu sei que o Albergue é difícil para muita gente, né? Mesmo.
Não vou mentir. Tem cenas no Albergue, tem cenas nos Jogos Mortais que são difíceis. São, né? Eu acho que mais no Albergue que nos Jogos Mortais. Só né, uma curiosidade aí, que dizem que nas gravações do Albergue, no primeiro Albergue, o clima da gravação era tão bizarro porque eles fizeram numa locação bem trash mesmo, né? Naquele galpãozão e tal, que aparece mesmo no filme. E muito escuro, e aqueles objetos, e a cena, né? E tudo que se envolvia, que a equipe de produção contratou músicos pra ficarem tocando, pra galera não ficar com medo, assim, não pirar. Pra ter sempre um som alegre e tal, sabe? Pra galera não pirar mesmo, porque dava medo ali no estúdio, né? Não era bem um estúdio, né? No set de gravação no galpão. Mas enfim, eu não duvido que tenha dado medo mesmo, né? Porque a expressão ali do rosto de alguns atores, misericórdia, né? Parece quase aqueles filmes que é de verdade, né? Enfim, que aí eu não gosto, pelo amor de Deus, esse tipo de coisa, não. Nunca vi, espero nunca ver. Pra não dizer que eu nunca vi, quando eu era adolescente, nos 90, mano, eu vou até falar onde foi isso, que galera, assim, foi muito bizarro. A gente foi na casa do Oriel. Eu vou ver se eu até marco o Oriel aqui. Oriel, que é da aula de tênis hoje em dia, que tinha lá a hamburgueria, Oriel. Tinha uma galera lá com a gente, uns amigos nossos aí da época, e a gente assistiu um filme chamado Faces da Morte. Tinha uma série desses filmes, tanto que eu, doida, eu morava do lado da Lábios de Mel, né? Não sei, né? Que vocês lembram, não, que hoje é o Calçadão, a locadora. E eu vivia lá, alugava um monte de filme, assim, adorava. Né? Os finados VHS. E a gente alugou esse maldito filme Faces da Morte. E esse filme era cena real, assim, não era um filme. Exatamente, eram cenas reais de coisas horrorosas, de mortes mesmo, que tinha, sabe, tipo um vídeo cacetada que dá muito errado, assim, sabe? E eu lembro que, assim, eu fiquei muito chocada, porque eu vi uma das cenas dos Jogos Mortais, não sei se alguém que tava junto lembra, que tinha, assim, de um cara que foi pular de bungee jump, e o tamanho do elástico estava errado, e né? Tipo, molho de tomate. Só que era verdade, não era filme, né? Então, assim, horrível, horrível, horrível. Sabe aquelas coisas que você quer desver? Pois é. Foi o que eu falei. Filme não me dá medo, mas a realidade me dói. Né? O sangue falso, o sangue cenográfico não me incomoda. Né? Não. Ainda mais depois que eu fui estudar artes cênicas, que eu li muita coisa de tragédia grega, muitos textos teatrais. Não. A ficção não me incomoda, seja ela, né, qual for. E é aquela coisa da, né, como eu disse, da curiosidade, né, do mórbido, talvez, ali, do terror. Mas enfim, então tem uns filmes muito bonitinhos, muito legais, que são de terror bonitinho, né, a doida. Né? Por exemplo, pra quem gosta de cinema mais cult, né, assim, claro, tem o Iluminado, né, do Kubrick, a história do Stephen King, mas o King detesta, né, o Stephen Hay, como alguns dizem, ele detesta o filme do Kubrick. Ele não gostou, porque ele acha que o Kubrick estragou a obra dele. Oh, meu Deus. Assim, né, é diferente um pouco, né, tem algumas coisas da obra do Kubrick que são estranhas mesmo ao livro, né, o livro livro, filme é filme, né, são obras diferentes. Mas enfim, mas é legal. O filme do Kubrick é maravilhoso, a trilha sonora é impecável, né? Que ele escolhe, né? O Kubrick não manda fazer uma trilha sonora, ele escolhe a trilha sonora e aí ele faz a cena em cima, né? Fazia. É sensacional. O Jack Nicholson, Jesus, que coisa mais linda. É maravilhoso. E eu gosto disso, né? Eu gosto de analisar os atores, eu gosto de analisar a fotografia, a trilha sonora, os efeitos, isso é muito bacana. Então, tem sim muito filme de terror bacana, que não é tão pesado, né? Não é tão pesado, mas é legal. Eu posso fazer uma lista gigantesca até disso, porque, né, na verdade, esse primeiro que eu gravei, eu queria mais só falar um pouco geral, assim, sobre o assunto. Né? Mas é muito gostoso, tem muito filme bom, né? Então tem o terror do tipo gore, que é esse nojentão, tem os slashers, que são esses mais serial killer, vamos dizer assim, só que não serial killer, né?
esses a gente chama mais de thriller mesmo, que a gente até pode dizer que é um tipo de filme que na verdade algumas pessoas até falam que é de policial, né, uma coisa assim. Mas, por exemplo, Seven, aquele filme lá com o Brad Pitt, ele é, de certa forma, um filme de terror, né, então, né, ou se a gente pega, por exemplo, sei lá, vamos pensar num filme mais... nossa, gente, fugiu o Bates Motel. Como que é o nome do filme Bates Motel mesmo? Fugiu, gente, que horror, do Hitchcock. Enfim, vocês sabem, Bates Motel. Eu esqueci o nome em português. Psicose. Psicose. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Né? E ele não é exatamente um super filme gore, sanguinolento, blá blá blá. Mas tem os que são maravilhosos e que são engraçados, né? Tipo, sei lá, tipo um Drink no Inferno, que é maravilhoso, que é quase um terrir, né? Assim, ou, por exemplo, né, Uma Noite Alucinante, que é o mais legal. Ou mesmo esses filmes... mesmo Pânico, né? Esses filmes dos anos 90, meio teens, assim, são muito engraçadinhos, né? O Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana, são bem legais, tá? Mas é isso. Já ficou longo, né? Mas enfim, bora assistir um filme de terror esses dias aí? Depois eu passo uma listinha pra vocês, então. Beijinho.